Então, como deve ser trabalhada a disciplina do aluno de inclusão? Então, o aluno de inclusão, ele como o termo diz, ele tem que estar incluído no processo, ele não pode perceber diferenças. Por exemplo, se um aluno de inclusão conversa muito em sala ou faz muitas gracinhas, ele vai ter o mesmo trabalho, ele vai receber as mesmas orientações, as mesmas reflexões de qualquer outro aluno, porque ele não pode se sentir favorecido porque ele tem um laudo de hiperatividade, por exemplo. Aí ele chega aqui e fala assim, não, quer me justificar. E hoje em dia tudo é hiperatividade, né? Infelizmente, muita falta de educação, muita falta de limite tem sido atestado como hiperatividade. E esse atestado não é pelos médicos, né? É atestado pelo pai, é atestado pelo irmão. Porque hoje a gente tem procurado estudar com mais afinco até os laudos que vêm. Como é que foi construído esse laudo? Porque às vezes o médico não aprofunda, ele pega os depoimentos dos pais, numa única consulta já atesta, já dá uma medicação e a gente anda preocupado com isso, né? Porque não é por aí. Mas essa criança, hoje os adultos, eles dividem tudo com as crianças. Quando uma família conta para o filho que ele é hiperativo, ele vai tomar uma medicação porque ele é hiperativo, ele começa a usar isso como um álibi, né? Então, olha, eu não paro quieto em sala porque eu sou hiperativo. Mas as regras e os limites precisam ser oferecidos. Se uma criança é hiperativa, como ela vai desenvolver o autocontrole se eu me torno permissiva com a justificativa do laudo, com a justificativa do atestado de hiperatividade? A gente não precisa desenvolver um autocontrole? A vida não é cheia de regras? Nós não temos que cumprir uma série de formalidades? Eu preciso ajudá-lo a desenvolver, sim. Então, uma criança de inclusão, se ela está apática, se ela não quer copiar em sala, ou se ela faz uma gracinha, ou se ela não está fazendo a tarefa, eu preciso chamá-la, entender os motivos, procurar compreender as dificuldades e oferecer ajuda para superar essas dificuldades, não fazer vista grossa. Às vezes tem famílias que chegam aqui, Fabíola, meu filho está com tantas anotações na agenda, que é o veículo de comunicação, família, escola, claro, de indisciplina ou de ausência de tarefa, e eu já disse para você, ele é inclusão. Ele tem laudo. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou ficar assinando e é por aí? Não, nós vamos continuar comunicando. Você vai continuar assinando e nós vamos continuar trabalhando com ele. Então, uma criança que é de inclusão e ela cometeu um ato de desrespeito, de agressividade grave, ela vai ter as consequências como qualquer outra criança. Eu não posso ignorar, fazer vistas grossas, porque é uma criança de inclusão. Ela é uma criança em processo de evolução. Ela é uma criança, ponto. Ela é uma criança. E como adultos, nós somos responsáveis por ela. E nós temos que mostrar para ela como viver em sociedade. Nós temos que mostrar para ela como trabalhar a coletividade, desenvolver o espírito esportivo, né? Eu preciso trabalhar, desenvolver, quem sabe, até uma liderança, né? A criança de inclusão, ela não pode ser rotulada. É uma criança de inclusão, ela nunca será líder, ela nunca vai ter desenvolvimento motor para uma atividade esportiva. Eu preciso trabalhar para que ela tenha. Ou seja, desista dela. Desista dela. Poxa, isso aí é triste, sabe? Uma criança de inclusão, eu tenho que assumir ela com ela mesma. Eu tenho que despertar nela o desejo, porque eu só ajudo quem se permite. Claro. E é bom que os pais saibam também que os professores, eles se envolvem com os alunos. Muito. Eles se envolvem com esse aluno que precisa de uma atenção maior e vê que está ficando de lado. Nós temos duas linhas aí, né? 2 grupos. Os professores que entram em sala e querem só saber de dar o seu conteúdo,
e os professores que criam vínculo e preocupam com a aquisição do conhecimento, que preocupam na variação da linguagem para atingir todos. Porque eu preciso ter várias formas de abordar o mesmo conteúdo, porque cada um tem uma modalidade de aprendizagem, independente de inclusão. Com certeza. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem uma necessidade. Então, quando eu trabalho um conteúdo em sala, eu tenho que diversificar para que eu consiga atingir a maioria. O ideal, a totalidade, mas não existe nada 100%. Né? Nossa, muito bom. E aí eu acredito que a partir do momento que a gente também trabalha a disciplina como inclusão e não exclusão, como respeito e não indiferença, eu promovo a criança a entender regras, a entender que por mais que... eu dou vários exemplos para elas. Às vezes a criança chega aqui e fala assim, você sabe que eu não me controlo, eu sou agressivo, eu tomo remédio porque eu sou nervoso. Aí eu falo, olha, então eu dou exemplos. Eu estou vindo para a escola e eu tenho um horário a cumprir. E para chegar no horário, eu começo a ser imprudente no trânsito. Como consequência, eu posso machucar alguém ou me machucar. Eu posso receber uma multa pela minha imprudência. E posso também não chegar no horário, eu posso me atrasar, mas aí eu vou e bato o carro, machuco alguém e falo, olha, eu não queria te machucar, é porque eu não queria chegar atrasado. Aí, isso é uma desculpa? Não, eu fui imprudente, fui irresponsável e por isso tive uma consequência às vezes muito dolorosa, porque a dor de ter machucado alguém é muito grande. Então isso não justifica. Aí eu viro para ele e falo, então você ser nervoso e isso justificar qualquer situação, você agredir o seu amigo, não justifica, nós vamos trabalhar o autocontrole. Então eu estou aqui para te ajudar e nós vamos trabalhar isso. Aí eu procuro estabelecer ferramentas para que ele passe a controlar esse nervosismo para não chegar à agressão ao outro. E nesse momento, eu promovo o pensar sobre as ferramentas, mas não deixo de fazê-lo responder pela agressão gratuita que ele teve ao colega. Então, ele vai fazer uma produção de texto, ele vai ser advertido verbalmente, advertido por escrito e pode ser até suspenso. Você tocou no assunto, eu ia perguntar agora para você sobre isso, consequências. Suspensão e expulsão. Como lidar com isso na inclusão? Então, a partir do momento que a escola tem a família como parceira e a escola e a família buscam os profissionais multidisciplinares, porque, como eu falei no primeiro bloco, a inclusão ela é feita por várias mãos. Né? Nós temos que buscar os profissionais que estão preparados para ajudar essa criança. Então, família, escola, profissionais multidisciplinares precisam dar a mão para ajudar essa criança. Se essa rede está unida, nós nunca chegaremos a uma expulsão. Porque a gente consegue trabalhar em prol da evolução da criança. Agora, uma criança que nós não conseguimos um vínculo com a família não está falando a mesma linguagem da escola. Muitas vezes ela vai ter que buscar uma escola que verdadeiramente corresponda às expectativas dela. Então, às vezes, a escola não é adequada para aquela criança. Então, a gente chega à conclusão de que o melhor é essa criança seguir por uma instituição que os valores e a busca correspondam. A suspensão, ela é um ato de reflexão. Então, a criança que é suspensa aqui na escola, por exemplo, ela recebe um material onde ela vai refletir sobre a atitude dela, ela produz texto, ela fica na escola produzindo um material ligado àquilo que aconteceu. Ela não vai para casa. Por quê? Antes, quando a criança era suspensa, ela ia para casa e ela tinha atividades escolares que ela realizava. Hoje, a criança suspensa indo para casa é quase uma premiação, porque os pais estão trabalhando, a criança chega, vai para o videogame, vai para o computador, então é um prêmio. Então, a gente percebeu que manter a criança na escola produzindo e verdadeiramente tendo oportunidade de refletir sobre os seus atos é mais construtivo. Então, a criança de inclusão também
ela também é uma criança que recebe consequências. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma criança que vai receber uma consequência por o ato, ela não consegue controlar tudo que ela pensa, ela fala, e ela é extremamente agressiva nas suas falas, e ela pega sempre o ponto fraco do outro. Tipo uma síndrome de Tourette. Ela vê o seu ponto fraco e ela fica ali muito perseguindo o outro. Mas é uma criança que tem um laudo, que tem um monte de dificuldade. Mas isso dá o direito a ela fazer isso? Né? Ela Boa tem pergunta. esse direito? Então, a criança de inclusão tem direito a tudo? Ela tem direito a toda transgressão de regras, ela tem direito a todo o tempo do mundo, ela tem direito a tudo, é assim? Será que eu não tenho que aprender que eu tenho direitos e tenho deveres? E que os meus deveres vão permitir os meus direitos? Ou seja, a escola tem que preparar o aluno para a vida, seja ele incluso ou não. E aí, consequências vão ter nos dois casos também, né? É isso. Eu preciso entender, por exemplo, a criança de inclusão numa escola normal, ela não tem um ganho, porque ela está convivendo com todas as diferenças, não é? E nesse conviver é que ela faz trocas que permite o crescer. É vendo a diferença do outro que eu cresço. Ou por aprender o que eu não devo fazer, vendo os erros, e aprendendo o que eu posso fazer com os exemplos positivos. Então, tudo que envolve escola, seja avaliação, tarefa, disciplina, para criança de inclusão ou não, ela precisa perceber coerência. A escola tem que ter uma identidade, tem que ter um papel que promova evolução acadêmica e evolução humana. Ela tem que formar o cidadão, né? Ela tem que formar a pessoa. Então, a disciplina não vai ser diferente. Consequência faz parte da vida. E o professor tem que ser o exemplo. O professor tem que ser o exemplo, ele também tem que se sentir incluído no processo, ele tem que acreditar e entender a inclusão. Ele não tem que temer. Eu tenho muitos professores que trabalham a inclusão com excelência e são temerosos. O medo nos faz buscar, né? Mas às vezes esse medo, ele pode ser imposto até pela coordenação. Não é o que acontece com vocês aqui. Mas essa falta de comunicação entre professor e coordenador acaba criando mesmo uma situação de impotência para o professor. Eu acho que a falta de conhecimento, porque como eu disse, nós precisamos estudar muito mais, nós precisamos entender mais. Assim, há séculos nós fazemos inclusão, né? A inclusão não é nova. O estudo, a promoção do refletir, o descobrir os nomes das doenças, os nomes das síndromes, é que é novo. Mas uma criança, por exemplo, diabética, como a gente já exemplificou, ela também é uma criança que precisa de inclusão. Na queda da sua glicemia, ela tem dificuldade de concentração, né? Então, em períodos que ela está em crise, ela é uma criança de inclusão. E há quantos anos a gente lida com isso? Há quantos anos a gente lidava com situações que a gente não tinha um nome? Porque à medida que a medicina evolui, à medida que os estudos vão prosperando, a gente começa a ter nomes. Mas a inclusão não é nova, não. A inclusão é secular, né? E apesar de estudarmos muito sobre a inclusão, a gente precisa saber como a escola deve se preparar para receber esse aluno, né? Vamos conversar sobre isso no próximo programa? Combinado. Então, o próximo programa vai ser sobre como preparar a escola para receber o aluno de inclusão. Até! Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.